noite a todos. Que bom estar de volta aqui nessa casa tão acolhedora e que bom que nós estamos participando de uma unificação de empenhos na divulgação do Evangelho nas duas casas espíritas que nós possuímos aqui em Lucas. O nosso tema de hoje é o Evangelho, é o capítulo 25, Buscai e achareis. Do item, parágrafo 9 ao 11º. No parágrafo 9, os outros parágrafos já foram estudados anteriormente. O título do parágrafo 9 é Não vos canseis pela posse do ouro. O que nós estamos vendo aqui é um cadinho de fusão do ouro. Não é? É um cadinho fundindo o ouro aqui para preencher um lingote de ouro. O ouro está na profundeza da terra, misturado ao solo, mas o homem vai em busca, trabalha, né, se fadiga e consegue esta proeza. Mas a recomendação é não vos canseis pela posse do ouro. Isso está em Mateus. E a recomendação que há nesse capítulo é o seguinte: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem cajado, porque digno é o trabalhador do seu alimento. De onde sai isto? Sai de uma reunião de Jesus com os apóstolos, quando ele estava enviando os seus apóstolos a divulgar o seu evangelho, porque ele sabia que o seu tempo era curto e que precisava de muito mais gente para divulgar a boa nova. Preparando os seus apóstolos para esta caminhada, ele disse essas coisas: não levem nada com vocês, porque o trabalhador é merecedor do seu alimento. Assim como as aves do céu não cultivam, não ceifam, e elas são alimentadas pelo Pai. Porque esta é a nossa natureza. É claro que nós, na nossa vida cotidiana, nós temos que cuidar de coisas materiais. Nós temos que cuidar das coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência, porque é a lei: viver, reproduzir, trabalhar, crescer. Mas nós não podemos nos cansar, usar toda a nossa energia, toda a nossa dedicação apenas a isto. Uma vez satisfeitas as coisas, as nossas necessidades básicas, nós já temos condições, energia para o cultivo das nossas qualidades espirituais. Porque o bem material é perecível, ele pode se perder e nós não levamos nada deles, nada disso que acumulamos ao longo da nossa história nessa encarnação. O que nós levamos, sim, é o tesouro espiritual que nós cultivamos no nosso cotidiano, em todos os minutos da nossa vida. E Jesus, sabendo que os seus apóstolos já estavam prontos para a missão, ou seja, eles já tinham adquirido a bagagem espiritual num nível tão elevado que ele podia dizer essas coisas aos apóstolos. Qual é a lição que a gente tira daqui? É a lição da fé. Os apóstolos acreditavam de tal maneira que eles se lançaram ao caminho da forma como Jesus recomendou. Nada, só a túnica. Nada de material, só a túnica. O que era mais importante estava na bagagem espiritual que eles tinham adquirido e que tinham por missão divulgar para o resto
dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos, que acreditavam na lei mosaica, que acreditavam naquele Deus vingador, naquele Deus justiceiro, né? Que acreditavam mais pelo medo. E Jesus veio trazer uma outra imagem do nosso Pai, o Pai amoroso, e que nós nos ligamos a Ele através do amor e não do medo. Então, a fé inabalável desses apóstolos foi que permitiu que nós hoje estejamos aqui cultivando a mensagem de Jesus. Jesus, quando ele começou o seu trabalho, né, ele precisou escolher as pessoas que seriam fiéis até o fim. Certamente ele convidou várias outras pessoas, mas ele encontrou, dentre os pescadores, ele encontrou, dentre aquelas pessoas de trabalho duro, né, humildes, as pessoas que ele necessitava para a execução da sua obra, para a continuidade da execução da sua obra. Ele buscou e encontrou aqueles cujo coração estava receptivo à mensagem e à obra de Jesus. Ele buscou e encontrou. Preparou seus apóstolos durante toda a sua jornada com eles para o cultivo das coisas do mundo do Espírito, para as coisas do mundo da eternidade. E assim, os apóstolos, com esta fé inabalável, partiram. Praticamente só com a túnica de material. É uma segunda etapa de despojamento dos apóstolos. Na primeira etapa, Jesus, entre os pescadores, convidou os apóstolos e eles largaram tudo. Largaram família, largaram sonhos, largaram projetos, largaram o trabalho e seguiram Jesus. Eles se despojaram de todos os seus sonhos para seguir aquele em que eles perceberam a grandeza espiritual e que ele fosse digno de ser seguido. O segundo despojamento dos apóstolos vem agora, quando Jesus os envia a serem missionários. Não vão levar nada de material, apenas a túnica. A grandeza desses homens, a fé inabalável desses homens e a certeza de que eles estavam cumprindo uma missão do Pai através do convite de Jesus. E Jesus disse a eles: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa até que partais de novo. E entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Quantas vezes Jesus fez essa saudação? Quantas vezes a gente vê essa saudação de Jesus ao longo do Evangelho? Por quê? Porque é essa paz que nós precisamos para o cultivo do nosso espírito. É muito difícil cultivar as grandezas do espírito, as propriedades do espírito, quando a gente está em conflito, quando a gente está em oposição, quando a gente está navegando contra a corrente, quando a gente vê tanta gente provocando divisão. O dispêndio de energia, o dispêndio de trabalho, o dispêndio de tempo que nós fazemos para nos equilibrar nessas situações é muito grande. Por isso ele recomenda a paz. E nós cristãos, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, nós não podemos ficar
cultivando, alimentando esta oposição, esta guerra que existe entre nós mesmos. Cultivemos a paz. Essa foi a mensagem de Jesus inúmeras vezes. Quem é digno, procurai saber quem é digno de vos hospedar. O que quer dizer? Quem é merecedor de estar com vocês. Quem tem o coração receptivo. Quem tem o coração generoso para acolher um viajante que só dispõe da túnica, que não tem com que pagar a hospedagem, que os acolhe de coração aberto e com o espírito acessível à mensagem que eles vinham propagar. Se a casa for digna disso, da paz que eles levam, não é? A paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz se voltará para vós. Disse mais Jesus: quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes desta casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Parece uma coisa pesada, não é? E digo-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Qual é a mensagem que nós podemos captar dessas palavras de Jesus? Não se preocupem, não vos preocupeis em fazer justiça. Não vos preocupeis em responder à altura o desdém que vocês receberam dessas pessoas. Porque há um juiz superior a tudo isto, que conhece muito mais profundamente o coração e a situação dos homens quando eles tomam determinadas atitudes. Deixe por minha conta, deixe por conta do Pai. E não se entreguem a julgar as pessoas que não vos recebem bem. Esta é a mensagem que eu apreendo desta passagem de Jesus. Estas palavras que Jesus dirigia aos apóstolos, ao enviá-los anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinha de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas os viajantes naquela época eram raros. Então, as distâncias entre os povoados e as cidades, nesta época, eram grandes e tinham que ser percorridas a pé ou a lombo de burro ou de jumento. Então, não eram muitas as pessoas que se arriscavam a viajar a distâncias maiores de uma cidade para outra, a não ser quando eram comerciantes ou tinham alguma outra necessidade, uma visita a um parente, etc. Né? E os costumes que eles tinham é de receber em casa, ao longo do caminho, as pessoas que estavam em viagem, em trânsito. Esse era o costume, né? E era o costume do Oriente receber bem essas pessoas. Contudo, muita gente cobrava, né, pela hospedagem. E ainda bem que tinha essa hospedagem e tinha alguém e que você podia pagar. E que o viajante podia pagar. Mas e os apóstolos, que só levavam a túnica? Então, entre os nossos povos atuais, o aumento das viagens teria que criar novos costumes. Jesus está falando dos costumes daquela época. Se Jesus voltasse hoje, não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. E essas palavras encerram um sentido moral muito profundo. E Jesus ensinava assim aos seus apóstolos a confiarem na providência. Ou seja, aquela fé inabalável dos apóstolos de que eles receberiam todas as provisões necessárias para prosseguir na sua caminhada, para prosseguir na divulgação da mensagem do Pai, nas palavras do Cristo, nos exemplos do Cristo. Já imaginaram sair daqui para Cuiabá, só com a roupa do corpo,
caminhando a pé ou em lombo de burro. Vamos imaginar essa situação na época dos apóstolos. Então tinha que confiar nas pessoas também que os receberiam nas suas casas. Né? E ao demais, eles, os apóstolos, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Muita gente cobrava essa hospedagem, né? Mas eles, não tendo nada, não teriam como pagar. Eles se valiam da generosidade, da hospitalidade das pessoas que aceitassem recebê-los. E eles nada tinham para que não houvesse o despertar da cobiça, né? Porque certamente, naquela época, quando eles hospedavam uma pessoa de mais posses, né, eles já cobrariam mais. Já despertava aquela cobiça, aquele desejo de receber mais pelo mesmo trabalho de hospedar os apóstolos. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, quem merece estar com vocês, quem merece ouvir a mensagem do Mestre. Ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar. Esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem por acaso? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem da violência para os constranger a se converterem à boa nova, a nova mensagem do amor do Pai? Não. Jesus recomendou que eles se retirassem pura e simplesmente à procura de pessoas de boa vontade. E hoje a gente percebe que muitas agremiações religiosas ditas cristãs, né, elas não impõem o seu ensinamento, a sua maneira de interpretar o Evangelho. Mas elas estabelecem uma ligação muito forte através, eu vou ser bem franco, do toma lá, dá cá. Você paga o dízimo e recebe do Pai os benefícios. Não tem igreja que comporta assim hoje? Não é mais ou menos isso que Jesus quis dizer com estas palavras daqui? Não é uma violência o que se pratica em determinadas religiões hoje? O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Não fique falando mal das pessoas que não pensam como vocês, como eu acabei de falar agora, perdão. Mas é apenas uma constatação. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, pelo medo. Hoje será pela caridade e pela doçura. Então, nós podemos ficar como uma mensagem mais profunda deste capítulo, né? Primeiro, a fé inabalável. Segundo, a certeza de que, na prática desta fé, tudo o que necessitamos vem ao nosso encontro. Acumulai os tesouros para o Espírito, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Esta é a mensagem final.
uma das mensagens deste capítulo. A outra mensagem é a da justiça de Deus, né? Aqui está querendo dizer, olha, vamos deixar para que Deus faça a sua justiça. Nós não vamos sentir nenhum mal-estar com as pessoas que repelirem a nossa mensagem. Deus é justo, Deus sabe o porquê eles fazem assim. Deus sabe em que circunstâncias eles estão vivendo para recusar a nossa mensagem, a nossa presença. E hoje, né, pela caridade e pela doçura, nós vamos mostrar o quanto nós acreditamos na palavra que o Pai colocou no coração de Jesus e que Ele veio publicar entre nós. Eu acho que este é fundamental desta mensagem. Eu gostaria de encerrar, então, convidando para a leitura deste capítulo. É interessante. Gostaria também de convidá-los para o exercício do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É uma reunião que nós fazemos em família, num determinado dia, numa determinada hora, com quantas pessoas da família a gente possa reunir. Abrimos o Evangelho ao acaso, ou vamos em sequência, né? Lemos um capítulo do Evangelho e discutimos a lição que aquele capítulo nos deixa. Então é o momento de união da família, é o momento de agradecer as dádivas que nós recebemos todos os instantes do amor de Deus, e é o momento de humildemente nós suplicarmos o seu socorro para as dificuldades que nós estamos tendo naquele momento. Essa prática do Evangelho no lar nos protege, nos ilumina, nos dirige. É uma prática bastante salutar para nós que somos cristãos. O Evangelho não veio até nós para ficar engavetado. Nós precisamos aprender a mensagem dele e, aprendendo a mensagem, devagarinho a gente vai exercendo aquilo que Jesus nos recomenda para que pratiquemos as coisas como cristãos, como ele veio nos convidar para sermos. Vamos fazer então o nosso encaminhamento ao passe com o coração aberto a receber as energias espirituais, a receber as bênçãos que nós precisamos para o nosso dia a dia, que afinal de contas nós viemos ao nosso centro espírita para renovarmos a nossa fé, para recebermos do amor do Cristo o seu consolo, a sua bênção, né? E é isso que nós podemos entrar no passe com o coração aberto a esta energia amorosa do Pai.